Fala galera, sejam bem-vindos ao HJP Esportes para mais uma rodada da Champions League aqui pelo HJP. Cartola Campeões, bora lá que o mercado fecha já nesta próxima terça-feira. A fase dos playoffs é aqui no HJP Esportes. Bora pegar as dicas que eu preparei para você. Seja muito bem-vindo ao HJP Esportes. Eu sou Elton de Paula, administrador aqui do canal, e o meu objetivo é te ajudar a escalar melhor no Cartola Campeões. Bora pra cima, que hoje é dia de dicas top para você. Vamos analisar possibilidades de SG, possibilidades de média básica, pois na Champions o SG não é muito favorável, não é mesmo? É gol para todo lado. Bora pra cima, que vamos fazer então essa análise top para você, incluindo os melhores atacantes para o seu ataque. Cola no HJP, que hoje nós temos um time especial para você. É isso aí, galera. Estamos aqui ao lado do time que nós vamos escalar aí nesta rodada de número 9, o time HJP Esportes 2026 campeões. Aqui nós temos 172 cartoletas nesse time e podemos ter um potencial de escalação competitiva nessa fase 2. Fase 2, que temos jogos nessa terça-feira e também jogos na quarta-feira. São 8 jogos nessa fase e todos vão valer para o Cartola Campeões. Então bora lá, é momento de analisar. Já tem 3 estrelinhas aqui que eu já vou contar para você o que elas significam, hein? Mas você que está chegando aqui no HJP Esportes e precisa buscar todo o conteúdo completo de análises no Cartola Campeões, você precisa de uma equipe completa também para te assessorar, uma equipe especial como Copa Cartola. Então te convido também a conhecer o plano de sócios Copa Cartola na Champions, com Pai Lemão, Felipe Zuquen e HJP Esportes. Lá você tem um conteúdo estatístico especial aqui do HJP Esportes, cobradores de pênaltis, melhores expectativas de gols, melhores SGs, melhores ataques, cobradores de bola parada e muito mais. Top indicações para a rodada. Então você tem esse plano de assessoria top aí ao lado por um custo muito acessível. Você fica com a gente nessa fase 2 completa da Champions. Desde agora dos jogos da terça-feira até a grande final. E você vai contar dentro do plano de sócios com um time exclusivo clássico de cada um desses 3 mitos. E também você tem um time de valorização exclusivo aqui do HJP Esportes. A nossa média está espetacular. Uma média maior que 100 pontos em todas as rodadas nessa temporada. Bora pra cima, acessar o melhor plano de sócios no Cartola Campeões. Link na descrição, não perca tempo. E bora lá então começar a nossa análise agora do nosso time aberto. O time que te traz grande potencial também nesta rodada do Cartola Campeões. Às vezes você vai pensar, pô, Elton, você só tem aí o conteúdo exclusivo VIP? Não, aqui a gente ajuda também de forma gratuita você. Assinando o plano de sócios Copa, você vai ter acesso ao conteúdo VIP do HJP Esportes e todo o know-how de escalação, de estatística também do Felipe Zuquen e do Pai Alemão. Um conteúdo onde você tem acesso na análise dos 3 analistas do plano. Bora lá então. Então existe um diferencial. Aqui você está somente com o HJP e aqui eu estou trazendo um conteúdo gratuito para você. Bora lá então. Então nós temos aqui primeiro começar os jogos, né, pessoal? Começar aqui pelo jogo. Os jogos da rodada começam às 14h45 dessa terça-feira, tá? Teremos apenas um jogo, então escalação entre Galatasaray e Juventus, tá? E depois nós temos jogos às 17 horas, encerrando os jogos de terça, voltando então a rodada na quarta-feira, às 14h45, com Karabakh versus Newcastle. Olha só, nós temos essas 3 estrelinhas nos jogos que existem possibilidades de SG, que são eles, Benfica e Real Madrid. Se você não se lembra, o Benfica se classificou na última rodada depois de um jogo heróico, né? Então foi muito bom, o goleiro fez o gol, né, na verdade, salvou o Benfica, se classificou aí para essa fase, segunda fase aí. Então o Benfica não vinha bem na primeira fase. Já o Real Madrid perdeu, né, a classificação direta para as oitavas de bobeira. Então, pessoal, nós temos um jogo ao qual, lógico, Benfica dentro de casa vai partir para cima, mas o Real Madrid é muito favorito. Então nós temos aqui já o primeiro SG para vocês. Já o Galatasaray versus Juventus, que é o primeiro jogo, não marquei aqui, poderia ter marcado a Juventus. Mas quando a gente analisa o histórico desse confronto, Galatasaray jogando dentro de casa vem muito superior à Juventus. Então, eu vou com cautela nesse jogo, eu prefiro verificar esse jogo com potencial de gols. Dortmund versus Atalanta. Aqui o Dortmund, embora tenha sofrido gols, mas o Atalanta vem muito bem também com a sua linha de defesa nos últimos jogos. Acredito que o Dortmund, jogando em casa, deve fazer o controle do jogo. Então tem grande potencial também, uma possibilidade de SG, mas ofensivamente também vale a pena. Estou trazendo para vocês. Muita gente escalando Paris Saint-Germain, Mônaco e Paris Saint-Germain.
Não se esqueçam que é um clássico francês. Mônaco jogando em casa deve partir para cima e ter a sua torcida ao seu favor. Então, não vai ser um jogo de fácil para o Paris, não. Eu não acredito em SG nesse confronto. Eu acredito em jogo aberto de gols. Newcastle, muito favorito aqui. O Karabakh jogando fora de casa. Acredito que o Newcastle possa ter sim chances de SG. E lembrando, os jogadores do Newcastle têm uma boa média básica. Então, linha de defesa ali, vale muito a pena pensar em Newcastle. Bodo Glimt versus Inter, aqui eu vejo que a Inter é bem favorita, tá, pessoal? Mas eu não arrisco um SG. Eu arriscaria ali um goleiro que tem boa média, boas defesas, né? Bodo Glimt também tem um goleiro que defende bem pra caramba. Então fique ligado, um jogador ou outro da linha de defesa, mas a parte ofensiva me agrada mais desse confronto. Clube Brugge versus Atlético de Madrid. Aqui eu vejo que o Atlético de Madrid é favorito para gols, não para SG. Existe uma possibilidade mínima de SG, mas eu acredito melhor em potencial de gols nesse confronto. E finalizando aí a rodada, às 17 horas também da quarta-feira, Olympiacos versus Leverkusen. Leverkusen tem um potencial ofensivo, mas o Olympiacos nos últimos jogos tem sido superior, confronto direto. O Leverkusen tem bons jogadores de média básica na linha de defesa, então vale a pena a gente analisar esses confrontos, tá joia? Bora lá então comigo? Então estamos aqui com o aplicativo ao lado, vamos vender esse time aqui, vender esses pernas de paus e vamos fazer a escalação. Lembra vocês que o 4-3-3, na minha visão, é a melhor condição estatística aqui para esse jogo, tá? Para essa rodada, digamos assim. Então vou começar a analisar para vocês atacantes aqui, tá? Passar opções para vocês. Mbappé é o mais escalado, difícil ficar sem ele, tá? Então assim, já vai colocando aí, anotando que Mbappé é unanimidade, faz parte da nossa base, tá? Se eu tivesse que colocar base para vocês, eu colocaria aqui o Mbappé, tá? No meio de campo, eu colocaria o Vitinha, tá? Como uma base, mas lembra vocês que aqui o McKennie da Juventus também é muito bom. E tem aqui o Güler do Real Madrid, também me agrada bastante, tá? Pela lateral, pessoal, base da rodada, é difícil colocar base em linha de defesa, tá? Mas se eu quisesse aí trazer uma dica top para vocês não fugirem, tá? Tem aqui o Trippier do Newcastle, tá? Vale muito a pena. E já adiantando para vocês aqui, o Grimaldo, pela média básica dele, mesmo sem SG, também vale muito a pena para a linha de defesa. Zaga não tem base, tá? No gol, galera, base da rodada posso até considerar o Courtois, mas vai depender aí de cartoletas, né? Como que tá o seu time? Se você vai economizar muito, né? Então, se você tá rico em cartoletas, pode considerar o Courtois como base. Caso você não esteja, tem o Pup, que vale muito a pena também, um bom goleiro em defesas. Se a gente filtrar aqui pelo parciais em defesas, olha só, observe que o Courtois é o melhor em defesas. Aí tem um Heineken, baratinho. Se você tá sem cartoleta e precisa de um goleiro bom para defesa, ó, o Heineken do Bodo Glimt. Então vale a pena, de repente, vai defender bem em casa contra a Inter, pode trazer uma boa média básica para você aí, tá? O Pup, como eu disse vocês, o Newcastle, tá? E o Kobel, do Borussia Dortmund, também tá um ótimo custo-benefício, mas nos últimos jogos ele não tá defendendo bem, tá bom? E por último, tá? Sommer também vale muito a pena. Esse jogo fora de casa da Inter deve render boas defesas ali para o Sommer, na minha visão, tá bom? Então, não diria base, mas se você tá cheio de cartoleta, Courtois é o melhor goleiro para você se escalar. Técnico não deixo como base. Então podemos dizer aqui, na linha de média dos laterais, o Grimaldo seria uma base muito boa, porque é aquele jogador que independe aí de SGs. Ele vai depender de si mesmo para gerar aí a pontuação. Então, acredito ser muito bom. Então, uma base da rodada, vale a pena pensar nisso daqui, tá? Elton, quero mais aí em base. Ó, pense no Gordon, dá para pensar no Julian Álvares também jogando fora de casa, embora não esteja pontuando muito bem. Kvaratskhelia, mas é um jogo difícil, como eu já falei para vocês, está aqui entre os mais calados. E tem Lautaro Martinez também, que vale muito a pena ali como atacante, tá? São as peças que eu tô vendo com bons olhos. E por último aqui o Vini Júnior, que dependendo da sua escalação, vale como também um bom reserva de luxo, tá joia? Pouca gente está vendo, mas o Scamacca aqui jogando fora de casa contra o Borussia Dortmund pode ser uma boa, mas já disse a vocês que o Dortmund é levemente favorito aí para a SG, tá? Então essas são as dicas aí pensando em atacante. Agora, passando aí para o meio de campo, nós temos o Vitinha, que eu já disse a vocês, vale muito a pena. Doué, né, praticamente um atacante também aqui pelo Paris Saint-Germain. McKennie, aqui, olha só a pontuação do McKennie, tá? Vale muito a pena aqui pensar nele para a escalação nessa rodada. Mastantuono, se você quer duas opções, eu vou trazer para vocês do Real Madrid. Mastantuono deu uma mitada só e vem desvalorizado. Para você que tem poucas cartoletas, vale a pena. Time de valorização, Mastantuono é muito bom, tá? Mais abaixo aqui, Ederson. Média básica aqui do Ederson, não é aquele cara para mitar. Salanoglu, muita gente escalando ele, não sei se é pelas cartoletas, não deve ser, mas não me agrada, não me chama atenção aqui, tá? João Neves, vale a pena pensar, tá? É uma opção. E o Güler, por último aqui, por que ele tá aqui lá embaixo na média, né, na potencial de média? É porque ele tá mitando só nos últimos 2 jogos, às vezes pouca gente vê isso, tá? Então vale a pena também, tá? Alex Garcia, aqui já vem todos uns pés de rato aqui que não sei se dá para garantir escalação não, tá, gente? Sinceramente falando. Vamos lá. Então tá joia, vamos lá agora para a lateral.
A dica de laterais para vocês. Rodinei, hein? Quem tá lembrado dele, hein? Vale a pena ou não vale? É pelo Olympiacos, jogando em casa. Ó, ele vem de uma boa pontuação. Excelente aqui, tá? Há de pensar nele. Tese do Mônaco. Vem de 2 boas pontuações, mas não acredito em SG. E ele não tem tantos desarmes. Olha, ele tem 11 desarmes por enquanto, tá? Trippier vale muito a pena também, tá, pessoal? Bom de pensar ali o Newcastle, potencial de SG. Também fica a dica aí para vocês. Hakimi, a galera tá escalando em cheio para Paris Saint-Germain, como eu disse a vocês, não é aquele SGzão não, tá? Não vai confiando muito não. Se tivesse que escalar um lateral, eu preferiria o Nuno Mendes aqui do Paris Saint-Germain. E tá caro pra caramba também os dois, né, gente? De Marco, um potencial interessante, vem de uma mitada. Você vai ter que se preparar muito bem aí, porque se ele zicar, você vai perder bastante cartoleta nele, tá? Porque ele vinha, só na primeira rodada ele fez 10.9, depois ficou tudo abaixo de 6,5. E depois deu aquela mitada na última rodada. Eu teria cautela, tá, gente? Teria cautela com ele, mas é uma opção, tá? Matheus Silva, média básica, interessante aqui pelo Karabakh. Não espere SG dele, mas é uma boa pra média básica. Pacoa, se eu tô fora. Mais abaixo aqui, aí ninguém mais que me agrade. Vamos lá, para a zaga agora, pessoal. Kolasinac do Atalanta aqui, gente, eu não confio em SG, mas ele vem com boas pontuações nos últimos 2 jogos que ele jogou, tá? Bissek do Internazionale, boa, uma opção boa aqui, hein, tá? Olhando aqui a média dele, vale muito a pena. Dá para pensar nele aqui, hein, pessoal. Boa. Vamos lá, mais opções aqui para vocês. Newcastle do Botman. Ó, só faltou um A ali para virar Batman, galera. Uma boa opção também, tá? Vale a pena. E o Pátio, né, gente? Tá com bom custo aqui, viu, gente? Vem pontuando bem, vamos analisar. 6 aqui, 6 desarmes, 2 gols. O detalhe do Pátio é o gol, tá? Ele vai depender do gol contra o Mônaco. Se não fizer gol, ele zica, tá? Então tem que tomar esse cuidado. E a galera é o sexto mais escalado aqui, tá? Tchau aqui do Newcastle, vem de uma mitada boa. Pode pensar nele também. Bastoni, vamos ver mais o que tem aqui. Marquinhos, o brasileiro Marquinhos, ó, não vem pontuando bem. E é o quinto mais escalado. E assim vai, galerinha. Otamendi do Benfica não dá para confiar muito. Calulu da Juventus, a média básica do Calulu, só não confio em SG. E o Brenner, né, brasileiro Brenner aqui da Juventus, não vem pontuando bem. E fica por aí mesmo, viu, pessoal? Essas são as dicas aí que eu trago para vocês. E aí o nosso time final tá assim, ó. Já selecionei ele aqui para vocês, ó. Custou 172 cartoletinhas, tá? O que eu trouxe para vocês de escalação aqui do HJP? No ataque, Gordon, Mbappé e Ozyhen, tá? Eu não tinha falado isso para vocês, mas Ozyhen é uma aposta aqui do HJP Sports, porque eu tô com o Vini Júnior como reserva de luxo ali no banco, tá? Então, vamos buscar. Se o Mbappé mitar, entra o Ozyhen, é isso? Aliás, entra o Vini. E tem o Ozyhen se dá aquela zicada, mas acredito que o Galatasaray em casa vale muito a pena. O Ozyhen é um mito do time, não vai deixar por menos, então tô com ele por enquanto aqui. Gunner, McCann e Vitinha no meio de campo, tá? Lembrando que o ataque guarda o Mbappé de capitão e Ozyhen, Vini Júnior de reserva de luxo. Meio de campo Guller, tem o Mastontono, né, que eu falei para vocês, também é uma opção, McCann e Vitinha, tá? É a opção que eu trouxe aqui para vocês. Pela lateral, Grimaldo, como eu disse, não depende de SG, com o Trippier do Newcastle, tá? Na zaga, tá, pessoal? E Schlotterbeck aqui do Borussia Dortmund com o Trial. Tô dobrando aqui o Newcastle nesse time, tá? Eu gastei menos, eu confesso a vocês que eu gastei menos ali na zaga, tá? Porque eu não tô vendo tanto potencial aquele jogador que se destaca, já que temos poucos SGs. Então, se você tiver que economizar em alguma posição para escalar o seu time, vai na zaga. Pega os mais baratinhos ali, escolhe alguém do Borussia Dortmund que tem baratinho, Newcastle, ou até mesmo outro ali pensando em desarmes, tá? De repente dá até para fazer um hackzinho ali, se acaso algum negativo. Dá para pensar nisso, eu deixo a dica para vocês. Quer economizar, economize na zaga. Outra posição que dá para economizar, como eu disse a vocês, é no gol, tá? Eu já tinha falado logo no início as opções de goleiro, mas lembra que tem o goleiro aqui, tá, do Borussia Dortmund, tá? Então, se você pensar aqui em economia, olha só, nós temos aqui o goleiro do Bodo Glimt, tá aqui, ó, Haikin, boa opção, dá para colocar, coloca aí ele com um hackzinho de proteção, custa 6,63, tem o Summer, que eu tô com ele aqui 11,56, tá? Safonov também, do Paris Saint-Germain também, pode ser uma boa aqui para quem quiser, né? Custa 9 cartoletas, tá? Tem ótimos goleiros, mas sempre proteja com o hack aí de defesa. E o Kubel, aqui do Borussia Dortmund, 7,09, também vale a pena, tá? Então, essas são as opções que eu trago para vocês de goleiros aí, tá? E o técnico aí não adianta economizar muito no técnico. Eu tô aqui com o Newcastle, tem o técnico da Inter de Milão, e se você tiver cheio de cartoleta, você vai com o técnico ali do Real Madrid, tá? Como boa opção, tá bom? Joia, essas são as dicas aqui do nosso time Cartola Campeões, tá? O time HJP Sports 2026 Campeões, tá? Tá aí do lado, é só dar uma olhadinha, copiar o nosso time e partir para a mitada. Espero que você tenha gostado aí do nosso time, das dicas que trouxemos para vocês hoje no Cartola Campeões. E não esquece, para mitar no Cartola, além daqui, conjunto com o HJP, é só assinar aí, né, o plano de sócios Copa Cartola. A você, um grande abraço, espero que você tenha gostado das dicas, deixe a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo e seja inscrito aqui do canal HJP para mais dicas da Champions League e também do Cartola Brasileirão. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e excelente imitada!